Quem é o inimigo? Né? No livro Inimigo do Direito Penal, do professor Zaffaroni, ele faz uma distinção que passa um pouco batida, porque é rápida, mas é importantíssima. Ele faz a distinção entre inimigos de Estado e inimigos ônticos. Né? O inimigo de Estado, ele não é uma vida matável. A vida matável é do inimigo ôntico, que é o inimigo por natureza. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, na Segunda Guerra Mundial, os alemães sentavam na mesma mesa com os ingleses para cuidar de tratados, de coisas relacionadas à guerra. É possível sentar e dialogar com o inimigo de Estado, mas com o inimigo ôntico não tem, porque o inimigo ôntico é um perigo não para o Estado. O inimigo ôntico é um perigo para a humanidade, para a sociedade. Os judeus, eles eram inimigos ônticos. Essa é a diferença. Judeu é inimigo ôntico por natureza, inglês, inimigo de Estado. Né? O inimigo ôntico, ele ganha uma importância, né, no tema que nós estamos tratando dos autos de resistência, porque eu ainda quero falar da pesquisa empírica. Vai dar tempo? Tem que ser rápido. Peraí. O tema desse inimigo ôntico que se transforma em vida matável, meia hora a gente encerra, em vida matável, é interessante, porque esse inimigo, por natureza, ele é visto como não humano. Os alemães chamavam os judeus de piolhos. Né? E até o Carl Schmitt brincava, né, que ele falava assim, pô, essa ideia, porque o Carl Schmitt foi o primeiro a zoar esse negócio de humanidade. Ele sabia que isso era um dispositivo para o imperialismo. O próprio Carl Schmitt falava, olha, essa ideia de humanidade, isso aí é muito bom para legitimar o imperialismo. Né? Porque não, é verdade. Porque como é que você vai fazer uma guerra? Onde você define um inimigo que é contrário à humanidade? Só se for uma guerra com marciano, com alguém que vive em Júpiter. Mas o que traz nesse tema da vida matável é exatamente a ideia de que o homem, enquanto ser biológico, ele não é homem, ele não é humano. A nossa humanidade não está no nosso caráter biológico. Essa é a questão. Né? O que nos traz, né, a concepção de sermos humanos é uma decisão que se dá no campo político. Sempre foi assim. Né? Os escravos, as mulheres, escravos, né? Índios. Tanto que no Brasil, para a gente, incorporar essa questão do inimigo é muito fácil. Transformar um traficante de drogas no não humano é fácil. Nós temos dois marcos de sociabilidade que nós, por conta da perda da memória, criamos um trauma. E que eu acho aí que nós vamos ter que revisitar esses dois momentos para superar o trauma e para a gente poder fazer um marco de contenção desses massacres, que é o colonialismo e a escravidão. A Vera Malaguti outro dia comentou, acho que foi até aqui mesmo, que na Argentina eles morrem de rir, eu fico impressionados que nós ainda chamamos índio de índio no Brasil. Porque na Argentina eles não chamam índio de índio. Lá são povos originários. Também, mas eles revisitaram. Talvez por isso eles tenham uma letalidade do sistema penal bem menor do que a nossa. Quem sabe se não foi por isso? Não, porque revisitaram, porque fizeram... A Alemanha também, por exemplo, o Holocausto aconteceu na Alemanha, mas acho muito difícil acontecer, pelo menos agora, um outro lá, embora ele aconteça em outros lugares, porque a Alemanha todo ano revisita o Holocausto. Todo ano a Alemanha para ver aquilo que eles fizeram. Talvez os argentinos tenham feito isso, nós no Brasil nunca fizemos, porque nós no colégio estudamos a escravidão, né, assim, a lei do ventre livre, lei áurea. Né? Ninguém fala o que foi. A gente sai da escola sem saber o que aconteceu com os negros durante o período da escravidão. Isso sim é perda da memória, isso é que cria o trauma. A mesma coisa com o colonialismo. Então, para a gente é fácil a construção desse inimigo matável. Mas em que ponto da teoria política esse inimigo entra? Isso também é uma questão muito interessante, porque é no marco, dizem que fazem a oposição de Hobbes com Locke, no sentido de que o Hobbes é que era o
o linha dura, né, porque ele fundamentava na sua teoria contratualista do Leviatã o Estado absolutista, e que Locke era o bonzinho porque nos dava o direito de defesa, né, no caso de resistência em relação ao soberano, porque no caso do Hobbes o Estado não entra no contrato social, porque ele está fora, ele simplesmente é delegado, e Hobbes vai, nesse ponto, ele vai observar uma coisa muito interessante, ele vai dizer que o Estado, isso nas palavras de Hobbes, é de arrepiar, ele diz que o Estado ele vai simplesmente se apoderar do poder de punir na forma do estado da natureza. O Hobbes ele diz claramente que nós não delegamos ao Estado o poder de punir porque nós não abrimos mão do direito de autodefesa. Então, se nós não abrimos mão do direito de autodefesa, onde está a legitimidade do Estado em punir? Para Hobbes, está na mesma legitimidade que tem no Estado da natureza. Ele se apropria o Estado da violência na forma do Estado da natureza e opera o poder punitivo dessa forma. Essa é a teoria hobbesiana, né? Mas aí nós que somos filhos do direito penal iluminista, nós vamos falar, não, mas espera aí, isso tudo mudou porque Locke veio... Rousseau, então, Rousseau, na teoria do inimigo, é o pior de todos. Rousseau diz que criminoso tem que ir para a vala mesmo. O Rousseau era o da Atena. Né? O Rousseau era o da Atena da parada. Olha, e o Locke também, nós vamos ver como é que essa questão vai entrar no marco do pensamento iluminista, porque a gente tem que entender como que nas democracias hoje, né, essa letalidade acontece no Brasil e ganha um impulso no Brasil a partir do marco da Constituição Cidadã. É no processo de democratização, democratização, o nome que se dê para esse processo, que essa letalidade aumenta, a ponto de nós termos hoje, com certeza, a produção de uma letalidade pelo Estado muito maior do que na época da ditadura. Não estou defendendo a ditadura, não, mas isso é um fato. É um fato, né? Ainda que a gente tenha problemas metodológicos, muitos desapareceram, a gente não pode contar, papapá, não tem jeito. Junta todos os desaparecidos com todos os mortos, não vai dar metade, nem vai dar 1.330. Quantos desaparecidos nós tivemos contabilizados pela ditadura? Menos de 400. Menos de 400? Pô, merreca, perto. Os meus amigos ficam assim, pô, você é maluco dizer que a ditadura matou pouco. Mas, desculpa, cara, contra fatos não tem. Matou pouco em relação ao que se mata hoje. Evidentemente, 400, acabei de falar que 400 pessoas mortas é um número absurdo. Mas se nós formos comparar os 400 da ditadura com os 1.330 de 2007, com os... em um ano. Né? Ditadura de vários anos. Então, é disso que nós estamos falando. Nós temos que entender como é que isso vai ganhando legitimidade no ambiente social. A construção do inimigo vai viabilizar isso. Por quê? O Locke, né, ele vai trazer o tema do direito de resistência e do estado de guerra. O Locke vai trabalhar diferente do Hobbes no seguinte ponto. Ele vai dizer o seguinte: independente de estarmos na sociedade civil ou em estado de natureza, existe uma coisa que é estado de guerra. O estado de guerra tanto pode existir em estado da natureza, que é quando o homem se confronta com o outro, como esse estado de guerra também pode existir no marco da sociedade civil, quando o cidadão descumpre a lei ou quando o Estado a descumpre, porque o Locke vai trazer o Estado para o contrato social. Diz o Locke que quando se estabelece um estado de guerra entre Estado e cidadão, seja porque o Estado rompeu com o pacto, seja porque o cidadão rompeu com um pacto, ali se estabelece o estado de guerra. E no estado de guerra, o Locke vai dizer textualmente, eu não vou parar para citar porque o meu tempo é pouco, mas ele diz textualmente que o direito é suspenso da seguinte forma: para o cidadão, se o Estado viola a lei, cria para ele o que é o direito de resistência. Mas o Locke também diz, e por isso que a Constituição francesa contemplou o estado de exceção lá, que quando o cidadão rompe o contrato na forma de colocar em risco a própria existência do Estado, abre para o Estado a forma do estado de exceção. O estado de exceção e o direito de resistência são correlatos. Entendem? Né? São dois temas que estão juntos. Né? Então, é no marco também de uma teoria liberal que o estado de exceção é contemplado e a figura do inimigo também. Todos os iluministas, Beccaria defendia a pena de morte em duas situações. Poucas pessoas sabem.
Muita gente repete, né, que Beccaria era contra a pena de morte, mas Beccaria dizia que, na hipótese de uma pessoa, né, praticar condutas que são ofensivas à existência do Estado, cabe pena de morte. Sabia disso, né? Duas hipóteses, podem procurar. Beccaria admite duas hipóteses, tem a segunda que eu não me lembro qual é, mas, em suma, estava contemplado ali a morte desse inimigo. E esse inimigo, na forma do inimigo ôntico, e aí entra o tema da biopolítica, porque, olha só, isso também é assustador, né? Os maiores genocídios da história surgem no marco civilizatório. É após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É após, né, uma série de movimentos no sentido de contemplar pelo direito à proteção à vida que se realizam os maiores genocídios da história. O Zaffaroni, no livro A Palavra dos Mortos, diz que no século XX as agências policiais produziram mais morte do que as guerras. Bom, isso também é um problema danado de ciência política, porque se você for estudar tudo que se produziu em termos de construção do Estado, desde Hobbes, o Estado serve para quê? Para nos proteger. E nos proteger do quê? Segundo Hobbes, do maior medo de todos, que é o medo da morte violenta. Porra, esse Estado que é criado para nos proteger desse maior medo, que é o medo da morte violenta, é o que produz mais mortes violentas entre nós. Aquilo que foi criado para nos proteger é o que nos ofende em termos de... E eu não estou falando só de autos de resistência, não, porque se você for pegar a ideia da produção da letalidade pelo Estado, entra sistema prisional. Quantas pessoas estão morrendo hoje no sistema prisional por omissão do Estado? Tuberculose. E não é só no sistema punitivo também, não. Entra na falta de um sistema de saúde pública, né? Não, vamos sair da esfera criminal, que é pequena, vamos avançar, né, para as formas de letalidade provocada pelo Estado. Estado assassino. É um termo importante que é cunhado pelo Nils Christ. Aliás, o Nils Christ, eu gosto muito dele. O Acionistas do Nada é um termo que foi ele que cunhou no livro A Indústria do Crime. Ele também tem um artigo brilhante, que ele fala Estado assassino. E ele escreve esse artigo, que está... É Dangerous State, que é o título, né? Mas no meio do artigo ele cunha, né, o termo Estado assassino, se remetendo à letalidade do sistema prisional da Rússia. O Nils Christ, ele estuda, né, a letalidade, como as pessoas estão morrendo, porque ele não conhece no Brasil, né? Senão ele tinha... Ele não teve oportunidade de trazer o Nils Christ para estudar. E isso não entra nos índices de morte violenta. Eu falei para o Antônio do Rio de Paz, que é um grande amigo, é pastor, e tem um trabalho, né, de uma ONG chamada Rio de Paz, que o tempo inteiro trabalha a questão da letalidade. Falei, Antônio, você já contabilizou, né, as pessoas que morrem no sistema prisional, nesses índices? Ah, não. Mas também, como é que eu vou chegar nesses números? Ninguém chega, porque ninguém nem sabe quantas pessoas estão morrendo no sistema prisional por omissão do Estado. Ah, mas o sistema é feito para recuperar. Vai recuperar para sempre, né? Ad eternum. Então, a questão do inimigo é importantíssima, porque eu quero entrar agora nas palavras dos promotores. As palavras que matam. 10 minutos eu vou falar das palavras que matam. Né? O professor Zaffaroni, né, ele no livro A Palavra dos Mortos, né, ele vai dizer uma coisa que é muito importante, né, que nós temos que estudar os discursos letais. Né, porque esses discursos letais são que legitimam, né, essa matança toda. Evidentemente que no Holocausto, a Alemanha, os nazistas, não poderia matar, né, a quantidade de pessoas que matou sem ter um discurso, né, mortífero. Que primeiro construía a ideia de que judeu não era gente, né, era piolho. Né. Mas é interessante porque o marco biopolítico entra na Alemanha não em relação a um estrangeiro, a um estranho. Os primeiros que foram levados para as câmaras de gás na Alemanha foram cidadãos alemães. Projeto de eugenia do nazismo. Os anormais,
As primeiras câmaras de gás não foram feitas para judeus, foram feitas para alemães. E o Agamben vai resgatar, e eu tive a oportunidade de ler, né, um artigo escrito por Binding. Binding foi o pai do tipo penal, escrito com um médico que foi o que originou, né, que deu origem, né, ao projeto de eugenia nazista, né. Vidas indignas de serem vividas, é a tradução, né. Esse artigo foi escrito, e aí o Zaffaroni, quando faz a tradução do alemão para o espanhol, ele faz uma introdução nesse texto, ele fala a importância que nós temos quando produzimos um saber, porque nós não podemos imaginar e temos que ter cuidado quando produzimos um saber, para onde aquilo pode ser conduzido. Esse artigo do Binding foi escrito para defender a ideia que não se deve punir a eutanásia como crime. Muito bem intencionado. Não se deve punir a eutanásia como crime, por quê? Porque existem algumas vidas que não têm valor de vida. Uma delas são as vidas que não podem prosperar. Se uma vida está sendo mantida de forma mecânica, né, diz o artigo, isso deve ter sido a parte médica, que cessar a dor é uma forma de cura. É impressionante como nós vamos encontrar esse argumento com outras palavras, né, nos pedidos de arquivamento do Ministério Público. Como nós encontramos esse mesmo pensamento no nosso ambiente social, né? A cura. Aliás, o marco salvacionista, que vai trazer a ideia de cura do ambiente do saber religioso, né, para a ciência, né, também é trabalhado pelo Joel Birman, né, o salvacionismo, a gente tem que ficar de olho nisso. Justiças terapêuticas, porque é justamente no marco de se construir uma vida melhor, uma vida mais saudável, que é o campo biopolítico que o Foucault trabalha, é justamente no momento em que o homem inclui a vida biológica nos cálculos do poder, digamos assim, que a letalidade, os genocídios, a morte em massa atingem níveis absurdos. O Bauman vai dizer exatamente isso, Zygmunt Bauman. Né? Para o jardim florescer de forma saudável, para que a vida floresça, né, a vida biológica, né, de forma saudável, nós vamos ter que arrancar as ervas daninhas do jardim. E essas ervas daninhas são construídas na figura desse inimigo ôntico, que é um inimigo que coloca em risco a própria sociedade, a própria humanidade, e, portanto, vai ser construído como não humano. Tá? Vindo para fechar a minha fala, né, isso aqui é só uma pequena introdução, né, porque esses temas têm que ser muito aprofundados, né, mas indo lá nas palavras mortíferas dos promotores de justiça, eu estudei 300 pedidos de arquivamentos auto-resistência, né, e eu observei uma coisa que o professor Zaffaroni diz, que a negação da vítima é um dos tipos de técnica de neutralização absolutamente indispensáveis na preparação de um massacre. O que nós discutimos no caso Amarildo, no caso Cláudia, no caso DG, que são os casos que geram discussão sobre letalidade policial? Porque o matemático foi morto numa ação, né, onde um helicóptero dava tiro, né, com equipamento militar para uma pessoa em fuga, mas toda a sociedade só se comoveu com o perigo que inocentes estavam expostos. E toda a discussão em cima do caso matemático não era a forma como ele morreu, porque o matemático pode morrer de qualquer jeito, e de preferência com muito tiro de metralhadora pelas costas, que é o que acontece nos autos de resistência em relação aos traficantes, né? A gente tem que sair, e eu acho que essa que é a grande questão, que eu proponho no trabalho, que eu acho que também é inovador. Não adianta, né, nós ficarmos discutindo a letalidade policial quando, né, o tiro sai errado. Matou o inocente. Um escândalo, a sociedade se comove. Eu quero ver quando é que a sociedade vai se comover pela execução de um culpado. Porque é nesse marco que nós vamos poder fazer
a modificação desse quadro. O resto, prender policial que está matando, né, vai levar exatamente... Já estão lá, tem alguns presos no caso Amarildo, alguns que vão estar presos também no caso da Cláudia, provavelmente. Mas isso vai resolver, né, essa cultura punitiva no nosso país? Essa que é a questão. E aí, vendo as palavras dos promotores, as palavras mortíferas, eu acho que não. Primeiro porque uma das coisas que eu observei, eu vou ser rápido, é um total descaso e esquecimento em relação a auto de resistência. Coisas absurdas. Por exemplo, eu vi um auto de resistência que foi arquivado pela prescrição retroativa no crime de resistência. Eu, graças a Deus, não cito nomes, nem quero citar, porque eu não quero buscar responsabilidades individuais de promotores. Se eu não quero buscar de policiais que estão atirando, imagina do promotor, do juiz, menos ainda. Então, não cito o nome de promotor nenhum. Então, cito nos números dos processos. Quem quiser, vai lá e pede a pesquisa e vai... Eu não cito o nome, porque, primeiro, que eu trabalho isso de uma forma sistêmica. É uma política. Então, não estou aqui para buscar a responsabilidade das autoridades, não é isso. Mas o delegado deixou que a capa do inquérito, que investigava um homicídio praticado em relação, né, numa ação policial, tivesse na capa o título, artigo 329, resistência. Foi para o Ministério Público com a tipificação errada na capa, mas a investigação era sobre um homicídio. O Ministério Público, na Central de Inquéritos, me faz um pedido de arquivamento com 3 laudas pela prescrição retroativa no crime de resistência. E o juiz arquiva, e está lá arquivado até hoje. Descaso. Outra forma de descaso, além dessas mais grosseiras, porque isso é um caso grosseiro que, para ilustrar, né, é sempre bom ter esses casos que vão ilustrar o descaso. Mas o descaso rotineiro é o seguinte: isso pouco se fala. Muitas das vezes a polícia mata, mas tem alguém preso. Na delegacia é lavrado um auto de prisão em flagrante, junto com o auto de resistência. Esse auto de prisão em flagrante é levado a uma vara criminal comum, porque não vai para o júri. Ninguém observa que ali tem um crime a ser apurado de competência do júri. Quando tem a remoção do cadáver do hospital para a delegacia olha no sistema, pois esse auto de resistência está nesse procedimento já foi à justiça. Manda o exame cadavérico para lá. O exame cadavérico é juntado nesse processo numa vara criminal comum. O promotor se manifesta na denúncia, depois tem sentença, tem condenação, e ninguém fala mais nada sobre aquela morte. Então eu vi uma quantidade, porque eu achava estranho, porque como é que eu cheguei no cemitério? Eu tenho uma ferramenta que eu consigo identificar os autos de resistência em sede policial. Ia na maquininha do tribunal, jogava lá o número do inquérito, e aqueles que estavam arquivados me interessavam. Os que não estavam arquivados não me interessavam, que meu objeto era o pedido de arquivamento. Pegava lá, já sabia até o tombo, auditava, depois fazia uma lista imensa de processos, não dizia, evidentemente, qual era o objeto da pesquisa, né? Queria pesquisar processos, e vinha ir lá ver no tribunal. Eu ficava impressionado porque eu jogava o número do auto de resistência e aparecia várias criminais comuns. Pior, aparecia a vara da infância e da juventude. Eu não posso dizer que isso é arquivamento implícito, porque o órgão jurisdicional que deixa de apreciar o fato é absolutamente incompetente para apreciá-lo. Então, se existe uma incompetência absoluta na apreciação... Agora fica todo mundo bem, estamos falando de direito, né? Mas se existe uma incompetência absoluta do juízo, não posso falar, né, em arquivamento implícito. Então, esse é o primeiro fato, né? Esse descaso que acontece no Estado sequer se manifestar acerca de um resultado morte. E as contradições que apareciam, olha só que absurdo. Tem hipóteses em que a Justiça vai absolver as pessoas no crime de resistência, no próprio crime de tráfico, porque vai aparecer no processo pessoas dizendo que foi tudo plantado e o morto da ação, que está num outro auto de resistência, porque às vezes existe a separação. Às vezes é feito o flagrante do crime e o auto de resistência separado. O auto de resistência vai para um lugar e o crime vai ser investigado no outro.
No que diz respeito às pessoas que foram presas, o Estado absolve e diz que não houve resistência. E o Ministério Público pede o arquivamento do resultado morte naquele mesmo fato, né, dizendo que houve legítima defesa. Então, decisões contraditórias. O mesmo Estado dizendo que houve resistência para arquivar o auto e dizendo, no caso do processo dos que foram presos, que não houve resistência, que não houve crime. Também uma forma de descaso, né? Mas, tirando essas formas de descaso, eu fui observar nas palavras dos promotores a construção do inimigo. Isso aqui realmente é algo interessantíssimo, porque você vai ter, na oitiva do familiar, né, isso é importante, a definição, né, e eu via isso em sede policial, porque, trabalhando autos de resistência, a primeira pessoa que é ouvida, a única testemunha do auto de resistência é uma pessoa que não tem convívio com o morto, às vezes durante anos, mas é o familiar que vai lá no IML reconhecer o corpo. Esse é sempre ouvido, porque é um padrão de auto de resistência ouvir o familiar que reconheceu o morto no IML. E se faz um inventário moral em sede policial acerca da vida daquele morto. Teve uma mãe, inclusive, que falou: ele sempre foi problemático. Desde pequeno, estudou em colégio interno, no Padre Severino. E aí o familiar vai fazendo um inventário desde a tenra infância, né, moral daquela pessoa que foi morta, né? Mas eu achava que isso aí era uma coisa que era um H, né, usando um termo, né, popular, que a polícia fazia na forma daquele discurso velho do corporativismo, de que a polícia faz isso para... Sabe nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Porque quando nós vamos nos pedidos de arquivamento, os promotores usam isso como fundamento para arquivar. Exemplo, foi ouvida uma tia da vítima, tendo a mesma declarada que, entre aspas, isso está no pedido de arquivamento, o pai é alcoólatra, que ele realmente vivia no mundo do crime, participando ativamente do tráfico de entorpecentes na comunidade da Barreira do Vasco, que certa vez presenciou ele portando uma arma de fogo de grosso calibre no interior da comunidade que residia. Isso aqui, a definição dele como traficante inimigo é o suficiente, e não se espantem se ele tiver 8 tiros nas costas do auto de resistência ser arquivado. Só tem um juiz que eu observei nesses 300 pedidos de arquivamento, que eu também não vou citar o nome, né, que faz ainda uma oposição ao pedido de arquivamento quando há uma, digamos assim, uma incompatibilidade entre o auto de exame cadavérico e a narrativa dos policiais. Aí ele manda para o Procurador-Geral de Justiça. Aí o Procurador-Geral de Justiça brinca, né, porque todos são arquivados, né, e com um discurso exatamente de que os tiros nas costas não são, né, elementos suficientes para desconstruir a tese da legítima defesa policial. Ouvida a testemunha de caráter, este disse conhecer a vítima, informando que a vítima trabalha para o tráfico de drogas na comunidade Morro de São José. A FAQ da vítima foi juntada. Pô, a FAQ é sensacional. Olha só. Folha de antecedentes criminais do morto é juntada sempre no procedimento. Tem mortos que têm uma única anotação criminal: a sua própria morte. Porque quando o delegado pede a folha de antecedentes criminais do morto num inquérito, aquilo é anotado, aparece lá, inquérito número tal. Muitos mortos onde a única anotação que ele tem é a sua própria morte. A folha dele não tinha anotação nenhuma, mas com o pedido da FAQ, no inquérito onde investiga a sua própria morte, ele passa a ter uma anotação do inquérito da sua própria morte. Ou seja, morreu, né? E quem é o responsável? Ele mesmo. E por que ele é responsável? Pela sua condição de vida. É a condição de vida desse inimigo ôntico que vai determinar a legitimidade da sua morte. É disso que eu trato, e aí a pesquisa é muito extensa. Mas não devemos nos aterrorizar com isso. E não nos aterrorizamos, porque isso acontece num ambiente bacana, onde autoridades bem vestidas, né, no ar-condicionado, né, em gabinetes bonitos, com vista panorâmica, né, fazem tomam essas decisões. Hein? Tomam essas decisões. E é no marco desse campo, dessa forma jurídica, que eu me ative
no estudo do doutorado, e aí tem muito material aqui que a gente levaria, né, outras sessões para trabalhar, meu tempo esgotou, né, mas, em suma, num breve relato, é disso que nós estamos tratando. E qual é a conclusão? Né? Agora acabou mesmo. Por uma criminologia cautelar. O Zaffaroni diz o seguinte: canalizamos a violência vingativa no sistema penal. Temos que prender mais para cima deles, mais gente presa, impunidade, temos que acabar com a impunidade no Brasil. Mas nos silenciamos quando o poder punitivo rompe os diques de contenção jurídica do direito penal e eclode em massacres, cujos autores são precisamente os que, segundo o discurso, têm a função de preveni-los. Olha só, botamos a raposa para tomar conta do galinheiro. Porque quem deveria proteger as nossas vidas são as agências policiais. E são essas agências que promovem as maiores letalidades nesse marco que nós estamos trabalhando. Agora, o importante é nós observarmos que é justamente nessa perspectiva vingativa do marco do direito, do marco legal, que cresce o espírito dos massacres, dos justiçamentos. É no marco de um Brasil que tem os maiores picos de encarceramento que se começa a falar em justiceiro. Então é mentira o discurso que diz que esse justiçamento aparece por uma má atuação do Estado, né, por uma impunidade. Os sentimentos punitivos estão aflorados no nosso país. Os delírios sistematizados dos operadores do sistema penal, que buscam racionalidade na aplicação da pena, são os mesmos delírios que buscam racionalidade para os massacres. A mesma lógica punitiva que opera no encarceramento em massa em nosso país é a que justifica a letalidade do nosso sistema penal. O mesmo furor punitivo que contabiliza produtividade por inquéritos relatados na polícia, nós somos pontuados e somos avaliados na polícia por inquéritos relatados com autoria. E prisões também. Né? Se o delegado prende muito, o chefe de polícia me encontra e fala assim: Zacone, você não está prendendo ninguém. Aí, porra, já tem que prender, vou arrumar alguém para prender, né? E denúncias oferecidas pelo Ministério Público encontram-se nos pedidos de arquivamento dos autos de resistência, aceitos pela Justiça. É dentro do direito que os massacres e as penas se indeterminam na exceção soberana. O legalismo autoritário no Brasil, isso é importante, que é um tema que eu ainda vou ter o prazer de trabalhar junto com o doutor João Batista Damasceno, né, ao repudiar o que designou chamar uso político do direito penal, que foi uma grande discussão na construção do Código Penal brasileiro nos anos 40, não queriam usar o direito penal de uma forma política. E todas as escolas, naquele momento, fecharam nesse marco. Por quê? Eles não queriam que a criminalização se desse para operadores políticos, que é o mesmo discurso que acontece hoje contra a criminalização dos movimentos sociais. Isso aconteceu lá em 40. Né? Acabou por ocultar, como oculta até hoje, através de discursos racionalizantes, o caráter político do poder punitivo no que tange à sua formulação e execução, pois a pena é essencialmente política e não jurídica. A dimensão da conciliação presente nas 48 anistias ao longo da história republicana brasileira não passou à margem do direito penal quando a elaboração do nosso Código Penal, ainda em vigor. Em nome da proteção à vida, produzimos os maiores massacres, com a chancela do Estado de Direito, que se confunde e mistura com o Estado de polícia ao legitimar a expansão do poder punitivo. O marco para resgatarmos a dignidade do Estado de Direito estaria, portanto, na contenção da pena e não na contenção do crime. Se quisermos realmente, né, resgatar a dignidade, né, e a racionalidade do direito, nós vamos ter que fazer a contenção do direito. Nós temos que reduzir. Quanto mais nós expandirmos o âmbito de aplicação do direito, maior nós vamos expandir o âmbito de aplicação da sanção, do exercício do poder coercitivo. Então, nós temos que resolver, buscar formas conciliatórias, não punitivas, né? E aí nós temos que restringir o âmbito de aplicação do direito. O pequeno esforço empreendido nessa pesquisa é o de aproximação de uma criminologia cautelar ao reconhecer que o massacre provocado pelo elevado número de cadáveres produzidos pela atuação do sistema penal encontra a mesma fundamentação do elevado número de pessoas encarceradas em nosso país. O agente que produz os massacres é o mesmo que supostamente se encarrega da prevenção dos homicídios.
Não é, portanto, nenhuma incoerência que o Ministério Público, que legitima o exercício de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, que legitima que legitima o extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, ao propor o arquivamento dos autos de resistência, se volte através do GAECO na implacável luta contra as milícias. O que está em jogo não é a contenção do poder punitivo, mas quem tem a atribuição para exercê-lo. Não? Quer dizer, queremos que esse marco punitivo, que esse marco vingativo, ele se coloque num monopólio exclusivo do Estado, mas não observamos que é nesse marco que os grandes massacres ocorrem na história, e esse massacre dessa política criminal a conta-gotas no Rio de Janeiro tem acontecido já há muitos anos. Não podemos identificar um governo, porque matou mais 100, matou mais 200. Não, isso é uma história, né, de sociabilidade que, se nós formos a fundo, eu tenho um capítulo aqui que eu estudo a pacificação. O maior pacificador brasileiro foi Duque de Caxias. E como é que ele pacificava? Conciliava e fazia anistia com as elites e cerol nos pobres. Foi assim na balaiada, né? Que é mais ou menos a pacificação que nós queremos hoje. Um acordo, né, das elites com o ônus dessa letalidade para as pessoas que estão do mesmo lado, seja de farda ou sem farda, com facção criminosa ou sem facção criminosa, mas do mesmo lado, que é o lado do povo, né? São as classes populares, sejam eles policiais militares, praças, sejam traficantes de droga, seja favelado que está no meio da confusão, são esses que são levados para a vala nessa luta do bem contra o mal, né? Então é isso, a gente pode agora partir para alguma coisa, né? Um bate-papo rápido. Obrigado.